Oiê, tudo bem com você? Então, gente, vim aqui hoje pra falar com vocês sobre a prova da Bela Vista, sobre a prova da USCS desse ano, de 2020, que eu fiz. Eu fiz em 2019, mas foi pra 2020, né? Foi um ano muito diferente. Até ano passado a prova era a VUNESP, e aí quando foi no meu ano mudou pra fundação própria da USCS, eu não sei porquê. E é uma prova bem diferente da prova da VUNESP, então eu vim falar com vocês sobre. Eu ainda não sei exatamente como é que vai ser, se no final do ano a prova vai ser VUNESP, se vai ser o mesmo modelo da fundação da USCS, não sabemos como é que vai ser. Mas caso seja o meu modelo, então aí pra vocês terem uma noção mais ou menos como é que foi a minha prova. É um dia de prova, de manhã e de tarde. O período da manhã foi o meu período favorito, gente. Tiveram 20 questões discursivas e uma redação, sendo 10 questões de química e 10 questões de biologia. Por mais incrível que pareça, eu fui bem melhor em química do que biologia. Eu achava que eu tinha ido muito bem em biologia, mas eu não fui muito bem. Tipo assim, eu consegui responder tudo, mas pelo visto eu escrevi coisas que eles não queriam, né? Obviamente. Eu fiquei até surpresa, eu não consigo nem falar o que foi que eu errei em biologia, porque eu não faço ideia. E eles não disponibilizaram a prova também pra gente. E em química eu gostei bastante, porque só caiu coisas que eu sabia, que eu tinha mais facilidade. Eu sou muito boa em fisicoquímica, que é uma de mais continha e tal. Não sou tão boa em orgânica, reações orgânicas, enfim, eu sou péssima. Agora eu não sou boa em nada, né? Porque eu já tô na faculdade, eu já esqueci, deu um mês e eu já esqueci tudo. Eu não era muito boa na área de orgânica e, assim, não caiu quase nada de orgânica, só o básico, tipo, nomenclatura, essas coisas, assim, muito simples. Assim, não quer dizer que no seu ano vai cair mais fisicoquímica do que orgânica, mas o meu ano foi isso e pra mim foi muito positivo. A prova da manhã vale 60 pontos e a prova da tarde vale 60 pontos também. Então, no total são 120 pontos. Sendo que a redação vale 20 pontos e as discursivas valem 40. Então, é 20 de química e 20 de biologia, tá? Eu gostei muito da prova discursiva, não tinha A e B, a prova era questão única, então não tinha aquelas enrolações, tipo, o tempo foi perfeito para fazer a prova, porque tem prova que é com questão com A e B, que acaba comendo muito tempo da prova e você não consegue fazer a prova. É muito assim a prova da Santa Casa. Não dá tempo de fazer tudo porque tem muita questão. E são questões bem mais difíceis, então complica muito a questão do tempo, né? Eu achei que foram questões ok, com um tempo muito bom e a quantidade de questões foi ótima. Foram só 20 mesmo, não foi nem 40 nem 60, porque quando é A, B e C, aí já é um monte, né, gente? E o tema da redação foi muito bom. Eu acho, se eu não me engano, foi saúde mental do jovem, uma coisa relacionada à saúde mental, que foi um tema que eu já tinha feito antes, que eu já tinha pesquisado, então pra mim foi ótimo. E a prova da tarde, que foi a prova objetiva, foi bem mais difícil, vários motivos. Primeiro, porque matemática estava bem difícil. Então, assim, descobriram um nível muito elevado de matemática. Eu fiquei até surpresa, porque eu não estava esperando. Porque como eu tinha feito várias outras provas da USCS dos anos anteriores, que era a FUNESP, matemática estava bem tranquilo. Então, eu estava esperando uma coisa suave. E outra coisa também muito peculiar é porque tinham questões de VOF na prova, que a gente não tá mais acostumado. Eu acho que quem é de São Paulo, faz FUNESP, FUVEST, não tá acostumado a fazer VOF, isso é uma coisa mais do sul, né? Então é até estranho. Eu confesso que eu estranhei muito. Eu não fazia prova de VOF, eu nunca fiz, porque eu sei que é uma coisa que não cai muito em São Paulo. Então eu fiquei, tipo, desesperada. E também outra coisinha é que tinham questões de inglês, principalmente, que é bem de livro didático, sabe? Que ele quer que você conjugue o verbo, qual é o verbo correto para tal tempo, se é no passado, no presente. Enfim, isso é muito estranho também, porque não é uma coisa que a gente também estuda. A gente estuda pra VUNESP coisas mais de interpretação de texto em inglês. Basicamente é isso, gente. E essa prova vale 60 pontos, então vale a metade da nota, né? Eu vou falar mais ou menos as minhas notas e vou falar a minha classificação. Lembrando que esse ano que eu fiz, a concorrência foi mais baixa, caíram 3 provas no mesmo dia. Então teve o Einstein, a PUC e a Bela Vista no mesmo dia, então diminuiu bastante. Mas em compensação, chamou menos gente esse ano, porque quem realmente deixou de fazer PUC e Einstein para fazer Bela Vista tinha mais afinidade pela Bela Vista, queria mais, então chamaram menos pessoas. Eu não tenho certeza do número exato de quantas pessoas chamaram, mas foi 200 e pouquinho. Não sei se chegou a 210, talvez algo próximo a isso, sabe? Sendo que antes chamava muito mais. Então, gente, vou falar mais ou menos pra vocês. Na parte da manhã, a minha redação eu tirei 15 de 20. Em química, eu tirei 18,1 de 20. E biologia, eu tirei 7 de 20. Eu sei que eu tinha ido melhor em biologia, eu fiquei até surpresa, eu não sei o que foi que eu errei. Aí, no total, eu
acertei 40 pontos. Aí na objetiva, vamos lá. Assim, eu fiquei até surpresa porque eu fui bem em física. Se eu não me engano, eu acho que tinham 10 questões de cada matéria, eram 6 matérias. Tipo, a matéria que teve de manhã não teve à tarde, então não teve objetiva de química e nem de biologia. Então tiveram 10 questões valendo 10 pontos, né, no total, de cada matéria, no total valendo 60. Então, vamos lá. Por mais incrível que pareça, eu fui bem em física até. Se bem que quem acompanhava os meus story vlogs sabia que eu estudava muito física, foi a matéria que eu mais estudei no meu terceiro ano de cursinho, porque realmente era uma coisa que eu queria me superar, porque eu não sabia nada. Eu tirei 7 de 10 em física, é uma nota ok. Geografia eu tirei 4 de 10, porque realmente tinha umas questões com uns textos bem difíceis e tinha muito VOF, então era muito difícil fazer questão de VOF, porque é muito mais fácil você errar. Em história eu acertei 9 de 10. Em inglês eu tirei 8 de 10, apesar de ter sido muito difícil fazer questão de conjugação de verbo com VOF também. Português eu tirei 6 de 10 e matemática 3 de 10, que foi o pior que eu já estava esperando, porque foi uma coisa que eu li e falei, eu não estou conseguindo fazer. Então eu deixei por último e não consegui fazer. Então a minha nota foi bem mais baixa, o que eu achei compreensível, assim. E no total eu tirei 37. E aí eu fui aprovada na primeira lista com 76,8 pontos. Então, foi uma pontuação ok, porém as notas não foram tão altas assim esse ano. Se eu não me engano, o primeiro lugar não chegou nem a 100 pontos. Então, tá ok. Aí, de colocação, eu fui aprovada no 28º lugar, de 120 vagas. Então, eu fiquei numa posição muito boa com essa pontuação. Então, assim, eu fui chamada na primeira lista, com muita sobra, com muita folga. Então, foi muito tranquilo. E deu tudo certo, graças a Deus, né? É até estranho ficar olhando essas coisas. Lembrando que a São Caetano é diferente da Bela Vista. A São Caetano tem prova tanto no meio do ano quanto no final do ano. Então, as vagas são divididas. Então, na Bela Vista são 120 vagas, sempre no final do ano. E na São Caetano são 120, sendo 60 no meio do ano e 60 no final do ano. Então, acaba que chamam menos na São Caetano porque tem a metade das vagas, né? Então, tem essa diferença. Não dá pra você usar a minha comparação com a São Caetano. Só que eu não joguei a minha nota pra São Caetano, gente. Então, eu nem tenho como comparar com vocês. Mas eu dei uma olhada na nota da pessoa que ficou em 28 também, né, em São Caetano, que seria a minha colocação na Bela Vista. E foi uma nota bem parecida, então não mudou tanto. Pra você fazer a prova da São Caetano e da Bela Vista, você vai ter que fazer 2 inscrições, entendeu? Então, você vai ter que se inscrever 2 vezes. Então, você vai fazer sua inscrição e aí vai pagar pra Bela Vista e vai pagar pra São Caetano. Como eu não tinha interesse em fazer São Caetano, então eu acabei pagando só pra Bela Vista, então eu nem fui pra lista de São Caetano. Lembrando que tem diferença também na metodologia de São Caetano e Bela Vista. Eu até estava conversando com uma amiga minha que é de São Caetano e ela falou que realmente tem umas diferenças. Eu tinha feito um vídeo explicando mais ou menos como é o primeiro semestre da Bela Vista e ela falou que tem umas coisas diferentes. Eu não sei exatamente quais são as diferenças, então eu vou ter que, qualquer dia, se você tiver interesse de saber, eu posso conversar com alguém que faz São Caetano e aí a gente pode apontar as diferenças, tá bom? Só pra dar esse adendo. Então eu acho que é isso, gente. Eu espero muito ter ajudado vocês. Não se desesperem, façam muitas provas antigas. Eu acho que quem acompanhou os meus vídeos de estudo sabe que eu fazia muito exercício e fazia muita prova. Muitas provas no final do ano. Eu fazia de 2 a 3 provas por semana, em média. Tá tudo gravado, vocês conseguem acompanhar isso se vocês quiserem. E fazia muita lista de exercício. Então eu tinha um PDF com listas enormes de cada assunto do ensino médio. Então, pra quem acompanhou, eu imprimi umas de física, que tinha umas 100 questões difíceis de física, que até hoje dá um negócio assim. Mas era legal, porque eu sou uma pessoa meio competitiva, eu gosto de ficar me superando. Então, eu fazia a difícil e eu conseguia fazer, e aí eu tentava fazer uma mais difícil, sabe? E aí chegou que eu zerei toda a apostila de 100 questões. Foi muito gratificante, isso me ajudou muito. Porque quando você faz muito exercício, claro, com qualidade, né, gente? Não adianta você fazer muito exercício fácil, você vai ter que ir aumentando, entendeu? O nível de dificuldade. Mas quando você faz muito exercício, você começa a saber qual é a sacada das questões. Então, isso diminui muito o seu tempo de prova, porque você já sabe como é que faz, entendeu? Então, você olha uma questão, se ela já tá manjada, você fica tipo assim, eu sei como é que faz. Aí você já faz muito mais rápido. Isso me ajudou muito em exatas, menos em matemática, porque eu tinha muita dificuldade, então matemática
né, apesar de eu ter feito muita questão também, era um pouco mais difícil, né? Tanto que a minha nota foi bem inferior. Mas também tem o fato de eu ter feito 3 anos de cursinho, então não é que eu fiz 1 ano de cursinho, não sabia nada, só fazia exercício. Eu tive 2 anos que tiveram 2 anos que eu fiquei vendo muita teoria. Eu fui fazer muito exercício pra poder fixar a teoria. Então, assim, é uma coisa muito pessoal, gente. Vocês podem se basear no que eu fiz, mas é uma coisa muito pessoal. Tem que ver se funciona pra você. Você tem o pré-requisito de saber a teoria? Se você tem esse pré-requisito, então vai ser muito positivo você fazer exercício. Se você se der melhor assistindo a aula, lendo matéria, então é uma coisa que você tem que focar mais. Agora, se pra você não está funcionando ver matéria, porque você já viu e não tá rendendo mais, faz exercício. Então é uma coisa que você tem que ter essa autopercepção, tá? Então não adianta você me seguir do jeito que eu faço se pra você tá faltando alguma coisa que eu não estava fazendo, entendeu? Mas assim, sempre que me manda mensagem eu tento ajudar. Então se você tiver alguma dúvida, se você quiser saber mais alguma coisa sobre a minha rotina de estudos que eu não tenha falado aqui nos vídeos, você pode mandar mensagem que eu vou responder com todo prazer. Se você quiser saber mais alguma coisa sobre a Bela Vista, sobre a minha prova também, você também pode me mandar mensagem, tá tudo certo. E eu acho que eu ainda tenho os PDFs de exercício do ensino médio. Então, se alguém quiser, me manda uma mensagem no Instagram, que aí eu posso te passar, tá bom, gente? Então é isso. Espero muito poder ter ajudado vocês. Um beijão. Tchau.